Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, estamos voltando hoje para falar um pouco mais sobre a história do Ceará. Dessa vez é o Ceará na Era Vargas. Ceará não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não. O Ceará não tem isso não. Um momento bastante tumultuado, cheio de muvucas, cheio de fuá, e do mesmo jeito vai ser aqui no Ceará e a gente vai descobrir o porquê nesse vídeo. Espero que gostem. Bom, e aí o que acontece? Existem outras aventuras desses jangadeiros, não foi só o Dragão do Mar que ganhou ressalva. Teve uma história, uma aventura que foi reconhecida até internacionalmente, certo? A aventura de jangadeiro. Foi notícia até do New York Times, que é aquele famoso jornal lá dos Estados Unidos, que mais tarde essa aventura se tornou filme de Hollywood, minha gente. E é isso mesmo. Olha só. 4 jangadeiros resolveram sair daqui do Ceará, do nosso estado, de jangada. E jangada não é uma embarcação para longas distâncias, não é? Daqui do Ceará até o Rio de Janeiro, certo? Que na época era a capital do Brasil. Então, olha a distância que eles fizeram. Muito grande, chegaram com vida, tá, minha gente? Isso foi considerado uma aventura extraordinária, enfim, saiu em diversos jornais nacionais, como internacionais também, e foi uma loucura. Ganhou um documentário que é chamado É Tudo Verdade, mas em inglês ele é, gente, eu não sei se é em inglês, tá bom? Então ele é ai meu Deus, It's All True, It's All True, coisa assim. Bom, mas significa é tudo verdade, certo? Bom, e aí está as aventuras dos jangadeiros e a história, né, desse povo guerreiro também, feito nós, sertanejos, aqui no Ceará. Esse período não tem como não falar sobre ele e não dar a sua contextualização histórica, que é Getúlio no poder. A gente tanto viu sobre Getúlio na televisão, né, quando a Globo fez aquele filme, mas hoje eu quero explanar de forma rápida o que foi esse governo de Vargas, esse varguismo, certo, no Brasil. Getúlio Vargas, inicialmente, para a gente entender, ele é um gaúcho que se meteu na política muito jovem. Ele também participou do exército quando mais jovem e tudo mais. Na época em que ele fazia parte de grupos políticos, o Brasil estava vivendo a chamada República Velha, né? Que é ou então República do Café com Leite, onde Minas Gerais e São Paulo, elas se dividiam entre a presidência da República. Uma hora era um representante de Minas, outra hora era um representante de São Paulo, era um paulista no poder, e aí ficou conhecido como República do Café com Leite, porque o café era produzido mais em São Paulo, leite, os pecuaristas se localizavam mais em Minas Gerais, e aí por isso que é a República do Café com Leite. Só que teve umas eleições em que não foi era para ser um paulista a assumir, né, a ser indicado à presidência, e não foi, acabaram indicando Getúlio, que é um gaúcho. Só que durante as eleições houve muita briga, aquele conflito eleitoral. Getúlio não vence as eleições, certo? Quem vence é o Prestes. O Getúlio não aceita a derrota nas urnas. Ele, que era muito íntimo, muito próximo aos militares, ele arma um golpe de Estado e acaba dando esse golpe em 1930, e aí é conhecido como golpe de 30, onde o Getúlio ele assume a presidência do Brasil com esse golpe. Em 1932, ele monta uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, tio, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É uma espécie de congresso onde parlamentares vão votar, deliberar sobre uma nova Constituição. E em 1934, finalmente, essa Constituição está pronta. É a segunda Constituição Republicana Brasileira, certo? Não é a segunda do Brasil, mas é a segunda republicana. E em 1934 ela traz diversas mudanças nos votos, na questão social, em muita coisa, o que vai interferir socialmente na vida do povo também.
Em 1937, acontece um novo golpe também por Getúlio. Ele, que deveria sair da presidência em 1937, ele dá um novo golpe proclamando Estado Novo, que seria uma espécie de ditadura, uma ditadura civil, né, que ele faz aqui no Brasil. Que é característico de uma ditadura? Censura aos meios de comunicação, que é o que vai acontecer, certo? Muitos jornais e jornalistas vão ser perseguidos e fechados, como peças teatrais também, filmes de Hollywood, filmes do cinema, do cinema nacional, muita coisa vai ser censurada. Outra coisa é a perseguição política. O Getúlio ele vai perseguir os seus adversários políticos e ele também vai ter uma grande, como é que eu posso dizer, perseguição ao que ele vai chamar de banditismo, como cangaço, a grupos religiosos, não é, como Canudos e assim por diante, Contestado, tudo isso vai ser durante o governo de Getúlio, para vocês terem ideia de como isso foi conturbado. Em tudo isso acontecendo, internacionalmente estava acontecendo uma coisa ainda maior, que era a Segunda Guerra Mundial, minha gente. Em 1937 é o ano que começa a Segunda Guerra Mundial, foi o ano que Getúlio instaura a ditadura no Brasil, e aí está montado o caos brasileiro, e o Ceará está mesmo ali no meio, né? Mesmo no centro, e a gente vai saber como é que vai participar, como isso vai afetar o nosso estado. Ok? Espero que dê para vocês entender um pouco mais sobre o Getúlio. Uma coisa que eu ia esquecendo. O Getúlio, mais tarde, ele se torna conhecido como o primeiro governo popular brasileiro. O que isso significa? Que ele vai ter uma proximidade muito grande com o povo. Ele vai montar políticas públicas que atendam ao povo, principalmente os trabalhadores, que é a nova classe, os trabalhadores urbanos, os operários, que as primeiras fábricas começaram a surgir no Brasil, então muita gente começou a trabalhar nas fábricas, mas não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhuma garantia de direitos. O Getúlio, pensando nisso, começou a atender essa classe e aí ele se tornou o queridinho dos operários, né? Principalmente porque ele vai montar uma CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ele vai montar todo um artigo enorme, muita coisa que a gente tem hoje, carteira de trabalho, férias remuneradas, licença maternidade, muita coisa que a gente tem hoje, 13º, é graças à consolidação das leis de trabalho feita no período do Getúlio durante o Estado Novo. Então ele vai se tornar um queridinho. Como é que isso tem relação com os jangadeiros que eu falei lá no início? Bom, não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei dessa aventura extraordinária que esses 4 jangadeiros fizeram, que foi sair daqui do Ceará até Rio de Janeiro. Estão lembrados? Bom, não foi um movimento à toa. Eles, como uma espécie de reivindicação, de militância a favor da garantia de direitos para os pescadores jangadeiros, resolveram fazer esse protesto, que é se lançar ao mar, que foi, na verdade, se lançar ao mar durante dias, meses, na verdade, eles demoraram cerca de 4 meses, se eu não me engano, para poder chegar ao litoral carioca, como uma espécie de protesto para que na CLT fosse incluso o direito de trabalho, direito trabalhistas aos pescadores. Olha aí o povo cearense na militância muito cedo, né? Desde cedo, então é isso aí, é nóis. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre esse contexto histórico de Getúlio. Getúlio, nesse período de Estado Novo, desse período de ditadura, ele vai trocar todos os governadores cearenses, tá bom? Aliás, todos os governadores estaduais. O Brasil ele não vai ter mais governadores, ele vai ter uma outra coisa chamada interventores. Como o próprio nome já diz, é porque eles vão ter total liberdade de intervir nas políticas municipais, certo? Então, eles vão poder intervir em que eles quisessem aqui, em julgamentos, em decisões, por isso, interventores. Homens da total confiança que não vão ser eleitos pelo povo, certo? Não vai ser representação direta do povo, vai ser escolhidos pelo próprio Getúlio. Aqui no Ceará nós vamos ter vários, como por exemplo, Fernandes Távora, o Mendonça, que é o
o Carneiro Mendonça, o Felipe Moreira e o Menezes Pimentel. Esse Menezes Pimentel, eu vou dar um destaque a ele no fato de que ele foi o único negro na história, até hoje, certo, a governar o Ceará. Ele era do Partido Conservador, né, gostava das boas tradições e tudo mais, dessa questão da questão católica, dos bons costumes, tudo isso era muito a praia dele. Principalmente porque ele era ligado a um partido católico, que era chamado de Liga Eleitoral Católica. Então, por aí você já tira como foi. Ele foi bem rígido, que agradava bastante ao Getúlio, fazendo com que ele ficasse muito tempo no poder aqui no Ceará. Além de tudo isso acontecendo na política, na questão cultural e econômica do Ceará, houve ainda um transtorno geográfico e social que abalou o nosso estado, que foi a seca de 1932. Eu espero que vocês já tenham ouvido, ou se não ouviu sobre essa seca, não me admira, porque é uma das secas cearenses que a gente tem menos fontes históricas, menos coisas escritas sobre ela, e eu vou lhe dizer o motivo. A bicha foi tão castigadora, ela foi uma tormenta na vida do cearense, tão grande que ela vai deixar uma mazela, uma destruição tão grande que o pessoal vai ter medo, trauma mesmo de falar sobre ela. Não, eu não quero nem lembrar como foi. Então, o pessoal não contava. Então, o que a gente tem são dos documentos oficiais do governo que não atende realmente às expectativas da história social, da história política, econômica e assim por diante. É só uma pequena parte do que realmente ela foi. E nós, como estudantes de história e historiadores, a gente quer cada vez mais, não é? Contar, então. Mas o pessoal, que até 10 anos atrás ainda tinha gente vivos, né, que tinham participado dessa seca, e eram totalmente traumatizados. Somente alguns gostaram, assim, ainda falaram alguma coisa, mas foi bem castigador, bem triste mesmo. Bom, em 1932, como eu disse, essa seca vai fazer uma mudança total. Primeiro porque o povo aqui vai ficar numa escassez, não vai ter alimento, não vai ter pasto pro gado, tudo vai começar a se desmoronar, certo? Principalmente aqui no interior. Se eu não me engano, bom, o que acontece? Políticas públicas surgiram. E aí eu vou já contar o que foi esse meu engano, tá? Políticas públicas surgiram para amenizar esses efeitos da seca, lembrando que esses efeitos da seca não foram tratados como a gente tem hoje todas as técnicas, a educação e a tecnologia para tratar da nossa vegetação, do nosso clima, desses períodos que às vezes a gente nem sente que tá na seca, né? Somente aquela pessoa que tá diariamente lutando com a agricultura, com a criação de animais, é que nota mais, sente mais o poder da seca. Nós aqui que vivemos em outra realidade, nós não sentimos tanto devido a essas políticas públicas, devido a esse manejo que a gente já tem. Naquela época, eles não tinham nada disso. Então, uma das saídas apresentadas foi a criação de campos de concentração. Calma aí, não são campos de concentração nazistas não, tá, gente? Não é que nem aqueles lá do menino do pijama listrado, não, viu? São outros. São outros tipos de campos de concentração, que é um espaço aberto no meio da mata, onde se tirava vegetação, limpava, né? E cercava de arame farpado, onde diversos barracos iam sendo construídos e para abrigar os retirantes da seca. Muita gente do interior. Para vocês terem ideia, na época da seca de 1932, cerca de 73 mil pessoas saíram do seu local de origem em busca de vida melhor, certo? De condições melhores. Então, é muita gente. E todo mundo queria ir para onde? Para Fortaleza, não é? Que era a capital do estado, onde aparentemente teria emprego, mas ela não tinha emprego nem suportava todo mundo. E aí os campos de concentrações, eles foram criados ao redor, muitas vezes de Fortaleza. Em algumas cidades, nem todas elas tinham esses campos de concentração,
que na teoria era para ser o quê? É para ser um lugar onde abrigassem essas famílias que estão saindo a pé muitas vezes, com fome, sem nenhum tipo de alimento, ou que já tinham perdido vários entes queridos pelo caminho, perdido para a fome mesmo, tinham perdido a sua casa, enfim, seus objetos, os seus imóveis, tudo isso, já tinha abandonado para ver se conseguia algo melhor. E aí esses acampamentos eram para receber esse povo. E na teoria seriam enviados então alimentos para que essas pessoas pudessem comer, né, matar sua fome, a sede e tudo mais. O que não acontecia. Muitas vezes esses alimentos não chegavam aos campos de concentração, ou quando chegavam, eram insuficientes para a quantidade de gente que lá havia. Sem contar nas inúmeras, não é, vezes em que as fezes, todo mundo junto com as fezes dos animais, as fezes das próprias pessoas, não havia sanitarismo, havia uma precarização total, não havia higiene, era muito, muito, muito precário, muito menos saúde, o que vai possibilitar a propagação de diversas doenças epidemiológicas, como a febre amarela, como a varíola, o cólera, certo? Tudo isso vai gerar uma grande bola de neve e é um momento muito triste da história do Ceará que nós passamos. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai ver o Ceará na participação de outro grande evento, que é a Segunda Guerra Mundial. Será que o Ceará participou da Segunda Guerra Mundial? E se participou, como foi a nossa participação? Nós influenciamos alguma coisa ou fomos influenciados por ela? Bom, isso a gente só vai saber no próximo vídeo. Beijo, espero que vocês tenham gostado.